Olá pessoal, estamos aqui para a quinta e última conferência. Espero que vocês estejam compreendendo esse livro tão importante para a história do direito penal. Página 103, vou continuar fazendo como eu venho fazendo a leitura, certo, de alguns parágrafos, seguindo aí algumas páginas que eu creio que são importantes para a nossa reflexão. E aí o primeiro parágrafo da página 103. Na última conferência, procurei definir o que eu chamei de panoptismo. O panoptismo é um dos traços característicos da nossa sociedade. É uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos. É uma forma de vigilância individual e contínua, em forma de controle, de punição e recompensa, e em forma de correção, isto é, de formação e transformação dos indivíduos em função de certas normas. Este tríplice aspecto do panoptismo, vigilância, controle e correção, parece ser uma dimensão fundamental e característica das relações de poder que existem em nossa sociedade. Repetindo, não é? Já que estamos falando da sociedade disciplinar, dos novos modelos de estabelecer a punição ou a penalidade. 3 palavrinhas importantes. Anotem essas 3 palavrinhas. Vigilância, controle e correção. Como diz o autor, é uma dimensão fundamental, característica das relações de poder que existem em nossa sociedade. Portanto, vemos formar-se uma teoria do direito, da penalidade, da punição. Beccari, ele é o representante mais importante, porque se funda num legalismo. Porém, o grande teórico, eu diria para vocês que não vai ser Beccari, vai ser Betta, porque vai estabelecer esse novo modo de vigiar e de punir. E aí, esse modo de vigilância tem sido chamado aqui de panóptico, de panoptismo. A página 104, no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, o Foucault diz que no panoptismo a vigilância sobre os indivíduos se exerce não ao nível do que se faz, mas do que se é. Não no que se faz, mas no que se pode fazer. Isso nós vimos muito na aula passada. Nele, a vigilância tende cada vez mais a individualizar o autor do ato, deixando de considerar a natureza jurídica, a qualificação penal do próprio ato. O panoptismo opõe-se, portanto, à teoria legalista que se formara em anos precedentes, no caso, a teoria legalista de Beccari. O autor do texto, ele, de certa forma, vai trabalhar essa ideia da sociedade de vigilância. O Estado, como ele diz na página 106, se apresenta com uma certa disposição espacial e social dos indivíduos, e que o Estado ele vai contribuir, ou vai ser peça-chave nessa sociedade da vigilância. Os indivíduos estarão, digamos, submetidos a uma única vigilância. E aí vem, aqui a função do procurador na página 107, que vai ser, digamos assim, o olho do Estado num processo de vigilância de toda a sociedade. O procurador não deve ter como função apenas perseguir os indivíduos que cometeram infrações. Sua função principal e primeira deve ser a de vigiar os indivíduos antes mesmo que a infração seja cometida. O procurador não é apenas o agente da lei que age quando esta é violada. O procurador é, antes de tudo, um olhar perpetuamente aberto sobre toda a população. O olho do procurador deve transmitir as informações ao olho do procurador-geral, que, por sua vez, as transmite ao grande olho da vigilância. Na época era o ministro da polícia.
Este último transmite as informações ao olho daquele que se encontra no ponto mais alto da sociedade, o imperador, e que precisamente na época era simbolizada por um olho. O imperador é o olho universal voltado para a sociedade em toda a sua extensão. O olho é auxiliado por uma série de olhares, dispostos em forma de pirâmide, a partir do olho imperial e que vigiam toda a sociedade. O autor diz que não analisou todas as instituições em que são atualizadas essas características do panoptismo, mas ele gostaria, não é, de dizer, não é, que o panoptismo ele é exercido não só de uma forma, não é, externa, com instrumentos externos, mas ele é exercido de maneira individual e que esse panoptismo, não é, ou essa vontade de vigilância, vou usar aqui uma palavra de Nietzsche, essa vontade de poder, mas essa vontade de vigilância, ela passa pelos gestos, ela passa pelos sentimentos, ela passa pelo o corpo, neste caso do indivíduo. Aqui ele coloca um exemplo, né? É preciso que nesse exemplo se adivinhe que instituição, neste caso, é essa, não é? E aí ele vai detalhando essa instituição e como essa instituição impõe uma determinada vigilância. A gente fica pensando que é um presídio. No final das contas, a instituição é uma própria fábrica, porque a fábrica ela também é panóptica. Ela também precisa controlar as ações dos seus trabalhadores ou dos indivíduos, né, que estão trabalhando ali na fábrica. Relógio de ponto, a hora de chegada, a hora de partida, né, todos vigiam todo mundo, não é? Era comum quando tinha aquele relógio de ponto na parede, quando um trabalhador chegava, olhar para os pontos dos outros trabalhadores, os horários que eram fixados no ponto, para saber se o trabalhador ele estava cumprindo o horário, né, estabelecido pela fábrica. Na página 110, Foucault diz o seguinte, né? Podemos dizer que não somente isso do controle e vigilância foi o sonho do patronato, mas foi um sonho realizado pelo patronato. De fato, há duas espécies de utopia. As utopias proletárias socialistas, que têm a propriedade de nunca se realizarem, e as utopias capitalistas, que têm a má tendência de se realizarem, infelizmente, frequentemente, né? A utopia de que falo, a fábrica prisão, foi realmente realizada. E não somente foi realizada na indústria, mas em uma série de instituições que surgiram na mesma época. Instituições que, no fundo, obedeciam os mesmos modelos e os mesmos princípios de funcionamento. Que tipo de instituições? Está aí na página 110, no final do segundo parágrafo. Instituições do tipo pedagógico, como escolas. Daí a chamada, né? Por que você tem chamada? Para controlar a frequência dos alunos, né? Orfanatos, centro de formação, instituições correcionais como a prisão, casa de recuperação. Casa de recuperação, por exemplo, você tem tempo determinado, tem que ser 2, 3, até 6 meses para se recuperar, né? Casa de correção, instituições ao mesmo tempo correcionais e terapêuticas como o hospital. Quer prisão mais pesada do que o hospital? Dessas que eu falei aqui, né? Porque no hospital você fica preso, você só sai com atestado. Se você não tiver atestado, você não sai, né? Doido para ter alta, mas quem tem o poder de dar alta é o médico, né? O hospital psiquiátrico, tudo que os americanos chamam de asilo, né? E que um historiador americano, como diz aqui Foucault, analisou bem em um livro recente, ele está falando, né, da chamada história da loucura. Uma outra discussão que Foucault coloca na página 111, não é que não só houve essas instituições industriais e ao seu lado uma série de outras instituições, mas de fato o que se passou foi que estas instituições industriais foram em certo sentido aperfeiçoadas.
Foi na sua construção que se concentraram os esforços imediatamente. Elas é que estavam sendo visadas pelo capitalismo. No entanto, muito depressa, elas pareceram não ser viáveis nem governáveis. A carga econômica dessas instituições revelou-se imediatamente pesada e a estrutura rígida dessas fábricas, prisões, levou muito depressa, muitas delas, à ruína e, finalmente, esse tipo de fábrica, prisão, neste caso, desapareceu. Preferiu-se fazer desaparecer essas instituições, conservando-se, de algum modo, certas funções que elas desempenhavam. Não tem mais a fábrica prisão, em que você fica, inclusive, trancafiado lá, mas algumas funções dessas fábricas prisões ainda existem. Organizaram técnicas laterais ou marginais para assegurar no mundo industrial as funções de internamento, de reclusão, de fixação da classe operária, desempenhadas inicialmente por estas instituições rígidas, quiméricas e um pouco utópica. Uma pergunta que ele coloca na página 112. A que é que se visava com esta instituição da reclusão em suas duas formas? A forma compacta, forte, encontrada no início do século XIX, e mesmo depois, instituições como escolas, hospitais psiquiátricos, casas de correções, prisões, etc. E em seguida, a reclusão em sua forma branda, difusa, é encontrada em instituições como a cidade operária, a Caixa Econômica e a Caixa Assistencial. A que se visava esse tipo de instituição? Ele vai dizer, a primeira poderia-se dizer que essa reclusão não é a que se refere, ele diz que é especialmente para, de certa forma, o controle moral, o controle social das populações e o controle moral, por exemplo, dos seus empregados nessas instituições de reclusão. Inclusive, em se falando do controle moral, o estabelecimento, por exemplo, do modo como as pessoas devem se apresentar na fábrica. Se apresentar, que eu digo, como elas devem se vestir, se portar, andar. E a vestimenta, por exemplo, é muito importante para, neste caso, o controle moral. Na página 114, diz Foucault, na época atual, todas essas instituições, fábrica, escola, hospital psiquiátrico, hospital, prisão, têm por finalidade não excluir, mas, ao contrário, fixar os indivíduos. A fábrica não exclui os indivíduos. O que é que a fábrica faz? Liga os indivíduos a um aparelho de produção. A escola não exclui os indivíduos, mesmo fechando-os. Ela os fixa a um aparelho de transmissão de saber. O hospital psiquiátrico não exclui os indivíduos, liga-os a aparelhos de correção, a um aparelho de normalização dos indivíduos. O mesmo não acontece com a casa de correção ou com a prisão. Mesmo se os efeitos destas instituições são a exclusão do indivíduo, qual é a função primeira dessas instituições de prisão? É de normalizar esses indivíduos que estão anormais quando eles são, neste caso, criminosos. Portanto, as instituições ligam os indivíduos a um determinado sistema, a uma determinada ordem, não só, neste caso, de valores, mas a ordens diversas na sociedade. Portanto, as instituições de reclusão, na página 114, segundo Foucault, têm por função ligar os indivíduos aos aparelhos de produção, de formação, de reformação ou de correção de produtores. Trata-se de inclusão por exclusão. Fizeram uma pergunta para mim, os alunos me mandaram essa pergunta. O que é isso, inclusão por exclusão? Inclusão por exclusão. Ou seja, os exclui, os fecha, certo? Os prende. A escola deixa o aluno preso, o hospital deixa o aluno preso, a fábrica deixa o trabalhador preso, ele só pode sair naquele horário determinado, porque, em tese, essas instituições ligam
os indivíduos a, né, esses outros elementos, como foi dito aí, seja de formação, a escola não é, exclui para incluir na formação, ou a fábrica exclui para incluir no processo de produção. E aí o autor fala desse processo de controle, que era, no começo, extraestatal, né? Naquela outra conferência nós vimos dois exemplos, um exemplo da Inglaterra e outro exemplo da França, né, e até mesmo, não é, anti-estatal, não é, há outras possibilidades muito mais, digamos assim, estatais ou controladas, elaboradas, formuladas pelo o próprio Estado. Mais do que instituições estatais ou não estatais, é preciso dizer que existe uma rede institucional de sequestro. Também me fizeram essa pergunta, né? Que é intraestatal. A diferença entre aparelho de Estado é que não é o aparelho de Estado, não me parece importante para analisar as funções desse aparelho geral de sequestro dentro dessa rede de sequestro, no interior da qual nossa existência se encontra, não é, aprisionada. São vários, não é, elementos ou instituições que realizam esse sequestro, não é? Ou seja, se sequestra o seu tempo. Quando você está internado, seu tempo está sequestrado no hospital. Você está excluído, certo, do contexto geral da sociedade. Quando você está na escola, imagine, né? Você tem hora para chegar e hora para sair. Eu fico pensando, né? Estou dando aula e o aluno ali, meu aluno está sendo sequestrado, o tempo dele está sendo sequestrado. Então, tem uma função importante essas instituições de sequestro para o sistema de controle e correção dos indivíduos. E aí, a página 115, o autor diz, né? Para que servem essa rede e essas instituições? Podemos caracterizar a função dessas instituições da seguinte maneira. Primeiramente, essas instituições pedagógicas, médicas, penais ou industriais têm a propriedade muito curiosa de implicar o controle, a responsabilidade sobre a totalidade ou quase a totalidade dos tempos dos indivíduos. São, portanto, instituições que, de certa forma, se encarregam de toda a dimensão temporal da vida dos indivíduos. Imagine aqueles que trabalham e estudam, né? Ou seja, vocês já perceberam o tanto de tempo que vocês ficam sequestrados? Já perceberam? Né? 8 horas com mais 4 de aula, não é 12. Fora os intervalos de sequestro no trânsito, né? Dentro do ônibus coletivo, o ônibus que demora 1 hora para você chegar, você fica sequestrado 1 hora dentro do ônibus, aqueles que moram aqui, e aqueles que moram em Senhor do Bonfim, em Casa Nova, Curaçá, tem gente que mora até em Campo Formoso, enfim, não é? Em Filadélfia. Imagina o tempo de sequestro que essas pessoas não passam, né? E aí o autor diz, né, que ao contrário, a sociedade moderna que se forma no começo do século XIX é, no fundo, indiferente ou relativamente indiferente à pertinência espacial dos indivíduos. Ela não se interessa pelo controle espacial dos indivíduos na forma de sua pertinência a uma terra, a um lugar, mas simplesmente na medida em que tem a capacidade de que os homens coloquem à sua disposição o seu tempo. Eu não importo se você mora na Baixa da Égua, né? Infelizmente, desculpa a expressão. É preciso que o tempo dos homens seja oferecido ao aparelho de produção, que o aparelho de produção possa utilizar o tempo de vida, o tempo da existência dos homens. E se a gente fosse colocar esse tempo de sequestro, não é, que nós temos, não sobraria tempo para aquilo que Habermas falou naquele texto Visões da Modernidade, né? O chamado tempo da interação, né? Em que cada vez menos nós temos, né? E para isso, e desta forma que o controle se exerce. São necessárias duas coisas para que se forme a sociedade industrial. Por um lado, é preciso que o tempo dos homens seja colocado no mercado, oferecido aos que o querem comprar, e comprá-lo em troca de um salário. É preciso, por outro, que este tempo dos homens seja transformado em tempo de trabalho. E por isso que em uma das séries de instituições encontramos o problema e as técnicas da extração máxima do tempo. E agora com home office,
não é? É que nós passamos a ficar sequestrados dentro da nossa própria casa, né? Final da página 116 aí. Vimos no exemplo a que me referi esse fenômeno em sua forma compacta, em seu estado puro. O tempo exaustivo da vida dos trabalhadores, de manhã à noite, de noite à manhã, é comprado de uma vez por todas pelo preço de um prêmio, né, por uma instituição. Encontramos o mesmo fenômeno em outras instituições, nas instituições pedagógicas fechadas, que se abriram pouco a pouco durante o século, né, casas de correção, orfanatos e prisões. Além disso, temos uma porção de formas difusas, em particular a partir do momento em que se percebeu que não era possível gerir estas fábricas, prisões. Quando se foi obrigado a voltar a um tipo de trabalho em que as pessoas viriam pela manhã, trabalhariam e deixariam o trabalho à noite. Vemos multiplicar-se, então, instituições em que o tempo das pessoas se encontra controlado, mesmo não sendo efetivamente extraído em sua totalidade, para se tornar tempo de trabalho. No correr do século XIX, na página 117, uma série de medidas será adotada visando suprir as festas, diminuir o tempo de descanso. Uma técnica muito sutil se elabora ao longo dos séculos para controlar a economia dos operários. Para que a economia, por um lado, tivesse a flexibilidade necessária, era preciso, havendo necessidade, poder desempregar os indivíduos. Mas, por outro lado, para que os operários pudessem, depois do tempo de desemprego indispensável, recomeçar a trabalhar, sem que nesse intervalo morresse de fome, era preciso que tivessem reservas de economia. Daí o aumento dos salários que vemos claramente se esboçar na Inglaterra nos anos 40 e na França nos anos 50. Eles não devem utilizar suas economias no momento em que desejarem, para fazer greve ou para festejar, sujeitando a necessidade também de controlar as chamadas economias dos operários. Desta forma, o tempo do operário, não apenas o tempo do seu dia de trabalho, mas da sua vida inteira, poderá efetivamente ser utilizado da melhor forma pelo aparelho de produção. Ou seja, de repente impõe a você um tipo de lazer que é preciso que você, por exemplo, pague por esse lazer. Está aí, por exemplo, a compra de televisão, das grandes televisões, você coloca na sala, no quarto, e aí essa ligação ela começa a ficar mais concatenada. Página 118. A extração da totalidade do tempo é a primeira função das instituições de sequestro. Seria possível mostrar igualmente como nos países desenvolvidos esse controle geral do tempo é exercido pelo mecanismo do consumo e da publicidade. Falei agora, pouco das televisões, que cada vez ficam maiores. É como se o cinema estivesse dentro da sua casa. Isso é tudo em função desse controle do tempo do trabalhador. Uma televisão que vai fazer com que você veja mais produtos, que queira comprar, e para poder comprar aquele produto, você precisa cada vez mais disponibilizar o seu tempo de trabalho, porque quanto mais você trabalha, em tese você teria o recurso para comprar aquelas coisas que aparecem na sua grande tela, de 75 polegadas, de 50, de 65 polegadas. Ainda na 118. A segunda função das instituições de sequestro é não mais controlar o tempo dos indivíduos, mas de controlar também os seus corpos. Existe aí algo de muito curioso nessas instituições. É que se aparentemente elas são todas especializadas, as fábricas feitas para produzir, os hospitais psiquiátricos ou não para curar, as escolas para ensinar, as prisões para punir, o funcionamento dessas instituições implica uma disciplina geral da existência que ultrapassa amplamente as suas finalidades aparentemente precisas. E aí vem agora o chamado controle dos corpos. Está aí todo mundo fazendo exercício, faz exercício na escola, faz exercício na prisão, faz exercício na fábrica, no serviço, no trabalho, faz exercício também no meio da rua, fazendo caminhada, e faz exercício nas
academias. Por quê? Porque o corpo precisa ser saudável. O corpo saudável, ele é necessário a esse sistema produtivo, a esse aparelho de produção. Daí toda uma lógica de controle sobre o corpo, para que o corpo ele esteja bem de saúde. Então se controla o corpo porque se precisa desse corpo sã, sadio, para o sistema da produção. E aí, como diz Foucault, na página 119, o corpo adquire uma significação totalmente diferente. Ele não é mais o que deve ser supliciado, mas o que deve ser formado, reformado, corrigido, o que deve adquirir aptidões, receber um certo número de qualidades, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar. Então aí vemos nascer claramente essa segunda função. A primeira função, a do sequestro, é a de extrair o tempo máximo da pessoa, fazendo com que o tempo dos homens, o tempo de sua vida, se transforme em tempo de trabalho. Sua segunda função consiste em fazer com que o corpo dos homens se torne força sã de trabalho. A função de transformação do corpo em força de trabalho responde à função de transformação do tempo em tempo de trabalho, né? Mente sadia em corpo sadio. Na página 120, a terceira função dessas instituições de sequestro consiste na criação de um novo e curioso tipo de poder. Qual a forma de poder que se exerce nestas instituições? Um poder polimorfo, polivalente. Há, por um lado, um certo número de casos, um poder econômico. No caso de uma fábrica, o poder econômico oferece um salário em troca de um tempo de trabalho em um aparelho de produção que pertence ao proprietário. Há, além deste, um poder econômico de outro tipo, o caráter pago do tratamento, um certo número de instituições hospitalares, está aí as empresas que pagam plano de saúde. Por outro lado, em todas essas instituições, há um poder não somente econômico, mas também um poder político. As pessoas que dirigem essas instituições se delegam o direito de dar ordens, de estabelecer regulamentos, de tomar medidas, de expulsar indivíduos, de aceitar outros. Em terceiro lugar, esse mesmo poder econômico e político é também o poder judiciário. Nessas instituições, não apenas se dão ordens, se tomam decisões, não somente se garante funções como a produção, a aprendizagem, mas também se tem o direito de punir, de recompensar, se tem o poder de fazer comparecer diante de instâncias de julgamento, né? Ou seja, na escola você tem as advertências, você tem as suspensões, você pode ter um conselho de classes, né? É uma forma, por exemplo, não é, de julgar o ser, né? São as instituições que elas vão se apropriando do sistema da ordem jurídica. A fábrica também tem a advertência, a fábrica também tem a suspensão, como a fábrica também tem a demissão ou não é, a exclusão. E aí o autor diz, não é, que o sistema escolar é também inteiramente baseado numa espécie de poder judiciário. A todo momento se pune, se recompensa, se avalia, se classifica, se diz quem é o melhor, quem é o pior. Poder judiciário que, por conseguinte, duplica de maneira bastante arbitrária, se não se considera a sua função geral, o modelo do poder judiciário. Por que, para ensinar alguma coisa, alguém deve ser punido ou recompensado? É uma pergunta que Foucault faz aqui na página 121. Esse sistema parece evidente, mas se refletirmos, temos que a evidência se dissolve. Se lermos Nietzsche, vemos que se pode conceber um sistema de transmissão do saber que não esteja no interior de um aparelho do sistema de poder judiciário, político e econômico. Finalmente, há uma quarta característica do poder. Poder que, de certa forma, atravessa e anima esses outros poderes. Trata-se de um poder epistemológico. Poder de extrair dos indivíduos um saber, e extrair um saber sobre esses indivíduos submetidos ao olhar e já controlados por diferentes poderes. Isso se dá, portanto, de duas maneiras. Em uma instituição como a fábrica, por exemplo, o trabalho operário e o saber do operário sobre o seu próprio trabalho, os melhoramentos técnicos, as pequenas invenções e descobertas, as microadaptações que ele
puder fazer no decorrer do trabalho são imediatamente anotadas e registradas, extraídas, portanto, de sua prática, acumuladas pelo poder que se exerce sobre ele e por intermédio da vigilância. Desta forma, pouco a pouco, o trabalho do operário é assumido em um certo saber da produtividade, ou um certo saber técnico da produção, que vão permitir um reforço do controle. Vemos, portanto, como se forma um saber extraído dos próprios indivíduos, a partir do seu próprio comportamento. Daí, por exemplo, as diversas organizações que trabalham no sentido de investigar o comportamento do indivíduo quando ele está trabalhando. Porque aí é desse saber do indivíduo que vai se extrair o controle sobre ele mesmo. É ele que fornece o saber para poder, neste caso, haver o controle sobre ele. É assim, página 122, que os indivíduos sobre os quais se exerce o poder, ou são aquilo a partir de que se vai extrair o saber que eles próprios formaram, e será retranscrito e acumulado segundo novas normas, ou são objetos de um saber que permitirá também novas formas de controle. É assim, por exemplo, que um saber psiquiátrico nasceu e se desenvolveu com Freud, até Freud, que foi a primeira ruptura com ele. O saber psiquiátrico se formou a partir de um campo de observação exercida prática exclusivamente pelos médicos, enquanto detinham poder no interior de um campo institucional fechado, que era o asilo ou o hospital psiquiátrico. Nessa terceira função de sequestro, seguindo aí a página 122, nesta terceira função das instituições de sequestro, através desses jogos de poder e do saber, poder múltiplo e saber que se interfere e se exerce simultaneamente nessas instituições, temos a transformação da força do tempo e da força de trabalho e sua integração no sistema de produção. Que o tempo de vida se torne tempo de trabalho. Que o tempo de trabalho se torne força de trabalho. Que a força de trabalho se torne força produtiva. Tudo isto é possível pelo jogo de uma série de instituições que esquematicamente, globalmente, as define como instituições de sequestro. E aí segue Foucault dizendo, parece-me que quando interrogamos de perto essas instituições de sequestro, encontramos sempre, qualquer que seja seu ponto de inserção, seu ponto de aplicação particular, um tipo de invólucro geral, um grande mecanismo de transformação. Como fazer do tempo e do corpo dos homens, da vida dos homens, algo que seja força produtiva. É este conjunto de mecanismo que é assegurado pela instituição de sequestro. E aí, ele vai dizer aqui, e já quase terminando essa quinta conferência, ele vai dizer, apresentarei aqui de forma um pouco abrupta algumas conclusões. Primeiramente, parece-me que a partir desta análise se pode aplicar o aparecimento da prisão, instituição que já lhe disse ser bastante enigmática. De que maneira, a partir de uma teoria do direito penal, como a de Beccaria, pode-se chegar a algo tão paradoxal como a prisão? Também foi me feita uma pergunta sobre esse paradoxo da prisão e vamos responder agora, nesta explicação. Como uma instituição tão paradoxal e tão cheia de inconvenientes pode impor-se a um direito penal que era, em aparência, de uma rigorosa racionalidade? Como um projeto de prisão corretiva pôde impor-se a nacionalidade legalista de Beccaria? Aí segue Foucault. Parece-me que, se a prisão se impôs, foi porque era, no fundo, apenas a forma concentrada, exemplar, simbólica de todas essas instituições de sequestro criadas no século XIX. De fato, a prisão é isomorfa a tudo isso. No grande panoptismo social, cuja função é precisamente a transformação da vida dos homens em força produtiva, a prisão exerce uma função muito mais simbólica e muito mais exemplar do que realmente econômica, penal ou corretiva. E daí vem a prisão como elemento simbólico, como elemento de simbologia para a sociedade.
e eu acho muito chave isso aqui, né? Está na página 123. A prisão é a imagem da sociedade. É a imagem invertida da sociedade. Imagem transformada em ameaça. Olha, se você fizer algum mal, você vem para cá. A prisão está emitindo esse discurso. Ou seja, a sociedade também sequestra, a sociedade também prende. Por isso que o autor diz que a prisão é essa, né, imagem invertida. Ela diz: eis o que é a sociedade. Vocês não podem me criticar na medida em que eu faço unicamente aquilo que eles fazem diariamente na fábrica, na escola. Eu sou, pois, inocente. Eu sou apenas a expressão de um consenso social, porque todo mundo vive aprisionado. Então a prisão não é algo distante, diferente do que existe na nossa sociedade. Porque nós somos prisioneiros em várias instituições. Logo, ela vai ser, neste caso, como diz aí Foucault, inocente. Logo, por exemplo, a prisão vai ser próxima da gente. Lembra? Não sei se vocês já leram. Lembrar vocês não lembram porque vocês não são dessa época. Mas, antigamente, as prisões ficavam bem distantes. Elas eram nas ilhas. Ilha de Itamaracá. Certo? Nas ilhas bem distantes, você colocava uma prisão e mandava o prisioneiro para lá. Ela não tinha simbologia nenhuma para a sociedade, porque nenhum ser via a prisão para ela emitir um tipo de ameaça simbólica. Hoje a prisão é aqui. Né? Eu moro, inclusive, né, relativamente próximo ao presídio. A prisão é na entrada da cidade de Juazeiro. Você vai entrando na cidade de Juazeiro, você vê o presídio. O presídio, ele olha para você e diz: olhe, cuidado. Cuidado com seus passos. Você pode estar, não é, aqui. E aí, como não é, continua aí na página 123, nesse penúltimo parágrafo. É isso que se encontra na teoria da penalidade e da criminologia. A prisão não é uma ruptura com o que se passa todos os dias. A prisão é uma continuidade. Não é? Não é porque você vai ser preso, porque você vai romper com algo do cotidiano. Você também está preso, como já foi dito, não é, em outros momentos aqui desta conferência. A melhor prova de que vocês não estão na prisão é que eu existo como instituição particular, separada das outras, destinadas apenas àqueles que cometeram uma falta contra a lei. Assim, a prisão ao mesmo tempo se inocenta de ser prisão, pelo fato de se assemelhar a todo o resto, e inocenta todas as outras instituições de serem prisões, já que ela se apresenta como sendo válida unicamente para aqueles que cometeram a falta. É interessante essa parte do texto, né? Porque ela se inocenta e inocenta os outros. Né? Inclusive na nossa percepção, eu creio que eu disse aqui que, né, todo dia a gente fica preso, mas vocês devem ter imaginado a seguinte situação. Mas não é como na prisão. Eu não estou no presídio. No presídio é diferente. Daí é o que o autor coloca aqui. Né? É justamente essa ambiguidade na posição da prisão que me parece explicar seu incrível sucesso, seu caráter quase evidente, a facilidade com que ela foi aceita, quando desde o momento em que apareceu, desde o momento em que se desenvolveram as grandes prisões penais de 1817 a 1830, todo mundo conhecia tanto o seu inconveniente quanto o seu caráter funesto e perigoso. Esta é a razão por que a prisão pode se insere de fato na pirâmide, não é, dos panoptismos sociais. A segunda conclusão é mais polêmica. Alguém disse: a essência concreta do homem é o trabalho. Na verdade, essa tese foi enunciada por várias pessoas. Estou conseguindo na página 124. Nós encontramos em Hegel, nos pós-hegelianos, em Marx, em todo caso, em um certo Marx, no Marx, em um certo período, diria Althusser. Como eu não me interesso pelos autores, mas pelo funcionamento dos enunciados, pouco importa quem disse ou quem foi. O que eu gostaria de mostrar é que, de fato, o trabalho não é absolutamente a essência concreta do homem. Alguém fez essa pergunta também.
O que eu gostaria de mostrar é que, de fato, o trabalho não é absolutamente a essência concreta do homem, ou a existência do homem em sua forma concreta. Para que os homens sejam efetivamente colocados no trabalho, ligados ao trabalho, é preciso uma operação, uma série de operações complexas pelas quais os homens se encontram efetivamente, não de uma maneira analítica, mas sintética, ligados ao aparelho de produção para qual trabalham. É preciso a operação ou a síntese operada por um poder político para que a essência do homem possa aparecer como sendo o trabalho. Porque o homem não nasceu com essa essência. Lembre-se, inclusive, a sociedade do trabalho foi criada lá a partir do século XVI. Tratei no texto de Ética e Trabalho fortemente com vocês. Falei, inclusive, que existe uma ética do trabalho que foi elaborada a partir dessa sociedade do trabalho. Então, a essência do homem não é o trabalho, mas uma série de artifícios, não é, de elaborações feitas, né, por diversos setores da sociedade, especialmente feitos pelo Estado, vão dando essa caracterização da essência do ser. Por isso, não é, cabe aqui, não é, quando o autor diz que a essência do homem é o trabalho, aquela frase tão bem elaborada para que essa essência torne-se no ser, que o trabalho dignifica, não é, o homem. E o autor continua na página 134, no final. Não penso, portanto, que se possa admitir pura e simplesmente a análise tradicionalmente marxista, que se supõe que, sendo o trabalho a essência concreta do homem, o sistema capitalista é quem transforma esse trabalho em lucro, em sobrelucro ou em mais-valia, não é? E aí, alguém também me perguntou sobre esse sobrelucro, não é? Com efeito, o sistema capitalista penetra muito mais profundamente em nossa existência, tal como foi instaurado no século XIX. Esse regime foi obrigado a elaborar um conjunto de técnicas políticas, técnicas de poder, pelo qual o homem se encontra ligado a algo como o trabalho, a um conjunto de técnicas pelo qual o corpo e o tempo dos homens se tornam tempo de trabalho e a força de trabalho, e podem ser efetivamente utilizados para transformar todo esse tempo gasto em sobrelucro, não é? Em sobrelucro daqueles que nos exploram, ou daqueles que são os donos dos meios de produção. Porque, como diz aqui, todo o tempo do ser está ligado a um aparelho de produção. Quando eu falei, por exemplo, não é, do meu desejo de ter uma televisão 65 polegadas na minha sala ou no meu quarto, e essa televisão, primeiro que eu trabalhei muito para comprar essa televisão, né, que eu produzi mais. Se eu produzir mais, eu produzi mais valia, eu produzi esse sobrelucro. Segundo que, se eu tenho uma televisão na minha sala ou no meu quarto, eu estarei, não é, ali desejando outros produtos que a propaganda, não é, que passa nessa televisão vai, certo, me cativando, vai me motivando, vai trabalhando os meus desejos para que eu, neste caso, compre, não é? E o autor diz, né? Para haver sobrelucro, é preciso haver subpoder. É preciso que, ao nível mesmo da existência dos homens, uma trama de poder político microscópico capilar se tenha se estabelecido, fixando os homens ao aparelho de produção, fazendo deles agentes da produção, trabalhadores. Lembre-se, não é? Se eu tenho uma televisão 65 polegadas no meu quarto, eu tenho poder. Eu tive poder de compra. O que o autor diz, né? É preciso que exista um poder microscópico, né, que vai, de certa forma, me incentivando, me motivando, me dando forças, né, para que eu possa adquirir. E aí, né, o chamado sobrelucro e o chamado subpoder que está implícito. Não há sobrelucro sem subpoder. Falo de subpoder, pois se trata de poder que descrevi há pouco, e não do que é chamado tradicionalmente do poder político. Não se trata de um aparelho de Estado, nem da classe de poder, mas do conjunto de pequenos poderes, de pequenas instituições situadas em um nível mais baixo. Tem uma televisão 75 polegadas, tem o poder, tive o poder de compra, né? Vou me sentir mais, né? Vou me sentir com aquele poder. E aí o que o autor diz, o que eu pretendi fazer foi análise do subpoder como condição de possibilidade do sobrelucro.
que cada vez mais enriquece aquela camada da população pequena, 1%, que nós vimos no texto de Ética e Trabalho. A última conclusão é que esse subpoder, condição do sobrelucro, ao se estabelecer, ao passar a funcionar, provocou o nascimento de uma série de saberes. Saber do indivíduo, da normalização, saber corretivo, que se multiplicaram nessas instituições de subpoder, fazendo surgir as chamadas ciências do homem, ou o homem como objeto da ciência. Vemos assim como a destruição do sobrelucro implica necessariamente o questionamento e o ataque ao subpoder. Como o ataque ao subpoder se liga forçosamente ao questionamento das ciências humanas e do homem considerado como um objeto privilegiado e fundamental de um tipo de saber. Vemos também, se minha análise é exata, diz aí Foucault, que não podemos situar as ciências do homem ao nível de uma ideologia que seja pura e simplesmente o reflexo e a expressão na consciência dos homens das relações de produção. Se o que disse é verdade, tanto esses saberes quanto essas formas de poder não são acima das relações de produção o que exprime essas relações de produção ou que permitem reconduzi-las. Esses saberes e esses poderes se encontram muito mais firmemente enraizados não apenas na existência dos homens, mas também nas relações de produção. Isso porque, para que existam as relações de produção que caracterizam as sociedades capitalistas, é preciso haver, além de um certo número de determinações econômicas, essas relações de poder e essas formas de funcionamento de saber. Poder e saber se encontram firmemente enraizados. Novamente, um exemplo do adquirir a televisão de 75 polegadas. Poder e saber encontram-se assim firmemente enraizados. Eles não se superpõem às relações de produção, mas se encontram enraizados muito profundamente naquilo que as constitui. Vemos, consequentemente, como a definição do que se chama de ideologia deve ser, nesse caso, revista. E aí, para terminar, final da página 126, diz Foucault, o inquérito e o exame são precisamente formas de saber poder que vem funcionar ao nível da apropriação dos bens na sociedade feudal, ao nível da produção e da constituição do sobrelucro capitalista. É nesse nível fundamental que se situam as formas de saber poder, como o inquérito e o exame, que de certa forma nos adestra, nos faz, digamos assim, pessoas que com esse saber que vai sendo construído e instituído, e esse que como consequência tem esse poder também instituído e construído, vai conformando esta sociedade que nós temos, que infelizmente montada para que tenha, como diz aí o autor, o sequestro do seu tempo como consequência o sobrelucro daqueles que dominam os meios de produção. E que, dentro disso aí, a prática penal é um exemplo desse embate e dessa luta por cada vez mais o exercício do poder a partir de verdades que ora são externas, ora são internas ao próprio mundo do conhecer. Bem, era isso o que o Foucault queria nos dizer neste livro, A Verdade e a Forma Jurídica.